noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, meus seguidores? Como que vocês estão? Vamos dar muito like, vamos compartilhar, né? Então, continuando a minha história de que eu vou ter que, mas daqui o final dessa história eu vou pedir ajuda a vocês, tá? Pedir ajuda a vocês. Então eu parei numa parte que eu era apenas uma criança, né? Eu apanhava por tudo, por todos. Então, uns 10 anos, 11 anos, muito sofrimento, apanhava por tudo, mas aí quando eu completei 13 anos para 14 anos, eu já fazia meus biquinhos, trabalhava por ali, né, para ganhar uns trocados. Aí, o que aconteceu? Com 14 anos eu arrumei um serviço de babá na casa de um médico, né? E cuidava de 2 crianças, que na verdade eu não só cuidava, eu fazia tudo. Era 2 empregadas que trabalhava de segunda a segunda, morava no serviço. E eu dava graças a Deus porque, né? Imagine, você morar numa casa que só tem confusão, só tem briga e ainda você vivia apanhando, sofrendo, tendo que ficar a noite toda acordado, desapartando briga do meu pai com a minha mãe. Então era complicado, porque minha mãe ela continua sendo terrível. Sabe, aquela pessoa que provoca briga, provoca confusão. E eu falava para ela: mãe, a senhora tá vendo que ele tá bêbado, fica quieta, não fala nada, para não começar a arrumar mais briga, mais confusão. E eu ficava com aquele trauma na minha cabeça, que quando eu via ele chegando para mim, para mim acabava aquele dia, sabe? O trauma era tão grande que quando eu via ele chegando, acabava para mim, sabe? Eu ficava triste, eu ficava batida. Para mim aquilo era uma tortura, cada vez que eu via ele chegando bêbado, né? Mas fui trabalhar. Trabalhava lá, quando chegava o final do mês já não tinha nem nada para receber, porque minha mãe ia lá e ia pegando aos poucos, né? Disse que para ajudar, e nesse ajudar eu ficava quase sem nada. Suportei, aguentei, firme e forte. Mas aquilo sempre me doía dentro de mim, né? Eu falava, poxa, eu sempre ajudei, sempre fiz tudo para ajudar, tudo para agradar. Por que será, né? Que teve uma época que eu pensei, acho que eu não sou filha dela, ela tá me enganando, né? Mas as pessoas, os parentes que moravam por perto falavam, não, lógico que você é filha dela. É que ela tem raiva de você porque seu pai mima muito você, porque o sonho dele era ter um filho homem. E como você veio, na cabeça dele, ele cuidava de você como fosse um menino. Mas, na verdade, eu sempre respeitei meu pai, sempre respeitei os dois, sabe? Por mais que eu sofria, eu respeitava os dois. Aquilo me doía muito, porque cada vez que eu levava uma cintada, uma paulada, um puxão de cabelo, aquilo tudo para mim, sabe? Não era nada perto do que ainda eu ia passar, né? E fui trabalhar. Trabalhei mais ou menos 2 anos lá cuidando das crianças. Quando eu ia completar 15 anos, a filha do prefeito da cidade pediu para mim se eu queria ir para Santos. Eu nem acreditei, eu achei que era, né? Mas, de menor, o que eu ia fazer? Tinha que falar em casa, né? Aí, fui do serviço, cheguei lá, fui lá em casa, na casa da minha mãe, porque eu estava trabalhando, né? Fui na casa da minha mãe e falei para ela e pro meu pai. Falei, olha, eu tive uma proposta de emprego para mim trabalhar no consultório e morar com a patroa, cuidar da casa lá em Santos. E eu posso vir uma vez por mês para cá.
Ela traz eu uma vez por mês. Ah, porque você é de menor e começou aquela confusão, né? Mas meu pai falou, não, é bom que vá, tem que trabalhar, ela vai ganhar o dinheiro dela, conhecer o mundo, ela nunca... Nossa, sabe, aquilo para mim foi, assim, uma vitória na minha vida, sabe? Uma vitória. Nossa, eu fiquei tão feliz quando ela disse, vai, mas se comporta, que para mim, porque se você aprontar lá, eu mato você, tanto bater. Ó, que ideia. Então eu tinha trauma de tudo. Eu tinha trauma que eu jamais, na minha mente assim, eu não imaginava engravidar jamais, nunca. Sabe? Eu não imaginava ter filho, nunca imaginei. Na minha mente, para mim era tudo uma tortura. Na minha mente era só isso. Aí fui para lá, mas ela ficava me monitorando de todos os jeitos, ligava quase uma vez por semana, ela ligava para saber o que eu estava fazendo, se eu estava trabalhando direito, parecia que a patroa era ela, sabe? Aí eu falei, mas tudo bem, eu estando longe de casa, eu falava, nossa, que maravilha. E comecei a trabalhar, né? Fiquei 5 anos lá. Nossa, foi muito bom, um tempo maravilhoso que eu tive, sabe? Mas assim mesmo eu era monitorada, não podia namorar. Fui namorar, eu tinha 18 anos, que eu não podia ter namorado nada. Mas tudo bem. Com tudo isso, me apaixonei lá, deu errado. Aí meu pai ficou doente, né? Como sempre, eu era que resolvia tudo. Aí eu voltei. Fui para minha cidade, que se chama Pariqueraçu. Cidade pequenininha, perto da Ilha Comprida. Lá, voltei, né? Aí fui trabalhar de babá em Eldorado Paulista. E depois voltei para casa. Aí começou a tortura de novo, porque eu tinha que acordar a semana toda cedo, de madrugada. Eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que... E na boca da minha mãe eu era só chamada de vagabunda, você não presta, era só isso, sabe? Não tinha outro assunto. Mas tudo bem, eu fui suportando tudo aquilo, eu sofria muito por dentro, fui trabalhar no restaurante, morava no restaurante, trabalhava a noite toda, de manhã ia dormir só bagaço, até que ela começou a falar para mim, não, você tem que casar, uma moça de 25 anos, solteira, vai fazer o quê, não sei o quê, tanta infernização. Eu fui e acabei casando com uma pessoa que eu não gostava. Casei, fiquei 8 anos casado com um cara que não gostava de trabalhar. Era um cara que, sabe, tinha nada a ver comigo. Aí eu fui, cansei, me separei, sofri que nem um cão, sofri, porque minha mãe não me aceitava, só me chamava de vagabunda. E na época que eu era casada, eu adotei um menino, que na época tinha uns 5 anos. Eu adotei esse moleque. Gente, eu sofri tanto com esse menino. Minha família toda contra mim, xingando eu, falando que eu não prestava, que eu tinha abandonado o meu casamento, que era pra mim, que isso, sabe? E aí o meu ex-marido ia lá, fazia o inferno da minha vida, que ele queria voltar, e ele tinha outra já. Nossa, era um inferno na minha vida. Tudo bem. Fui trabalhar para dar de comer meu filho. Fui construir um cômodo sem banheiro, só com a luz de gás, um fogãozinho e meu filho. Né? Iam lá, pegavam o menino, levavam embora, faziam a cabeça do menino. Mas eu ali batalhando. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus
porque como eu sempre fui uma pessoa espontânea e conversava muito com muitas pessoas, arrumei 2 serviços, trabalhava em 2 casas, meio período numa, meio noutra, para mim ganhar um dinheirinho para me dar de comer meu menino, né? Aí, o que eu fiz? Tudo errado, né? A gente não pensa, a gente faz tudo errado. E minha mãe foi no meu serviço, me xingar porque disse que eu tinha deixado o menino sofrendo e fui trabalhar e larguei o menino porque ela ia tomar o menino de mim. Falei, tomar por quê? Porque você larga o menino na creche sofrendo. Falei, mas eu tenho que deixar na creche, onde eu vou deixar? Eu preciso trabalhar. Assim. Mas ela queria um motivo para infernizar a minha vida, sabe? Infernizar. Porque, assim, era 2 minutos, ela conversa comigo, 2 minutos ela já começa a xingar. Me chamar de vagabunda, fala que eu não presto, sabe? Aquelas palavras assim que me deixavam para baixo. E como eu sempre escutei isso, eu não suporto mais, sabe? Eu não suportava mais aquilo. Aí, quando era um belo dia, eu estava na casa dos patrões trabalhando, terminando o serviço para ir para outra já, né? Que eu trabalhava até meio-dia em uma e ia à tarde em outra, para sair 5 horas para pegar o menino na creche, para mim poder ir embora para casa, que eu ainda ia de bicicleta, 6 quilômetros de bicicleta, com o molequinho. Chegava morta de cansada. Superei essa fase. Quando foi um dia, eu estava lá no meu serviço, né? Chegou a intimação para mim. E essa intimação para mim comparecendo na delegacia. Eu nunca tinha ido na delegacia, nem sabia o porquê, né? Mas tudo bem, né? Fui, não devia nada. Cheguei lá, disse que a minha mãe tinha chegado lá e falado pro delegado que ela ia tomar o menino de mim porque eu levava vários homens na minha casa e estavam batendo nele, machucando ele, que ele estava com a orelha tudo cortado, que ele estava sofrendo, que eu adotei o menino para sofrer. Nossa, quando o delegado falou tudo aquilo, sabe, eu não sei se me deu ódio, me deu revolta, eu chorei muito, mas chorei muito. E não acreditei que uma mãe poderia fazer isso, sabe? Eu não acreditei. Mas ela foi intimada para ir lá, mas quando ela foi na hora dela chegar, ela chegou antes, falou que tinha que falar e se foi embora. Daí eu cheguei lá, só eu e Deus, né? Mas aí eu peguei e falei não para o delegado, falei, não, tudo bem, se o senhor acha isso, se o senhor acredita nela, tudo bem, eu vou pegar o menino, vou trazer aqui para o senhor ver. Ele marcou para mim lá, levei lá ele. Falei, olha, tá acontecendo. E aí eu abri o jogo, contei a verdade. O porquê que ela estava fazendo tudo aquilo, né? Perseguição, simplesmente. Aí ele falou, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ela. Se ela continuar com essa palhaçada, quem vai ficar uns dias aqui vai ser ela. Sei que ela ficou brava, ela xingou, ela me maltratou, falou um monte pra mim, mas me deixou assim, lá embaixo. Suportei, com muitas lágrimas, muita tristeza. Suportei, passei por isso mais, né? Quando eu achei que estava tudo bem, que estava se acabando essa tortura da minha vida, eu já não sabia mais o que fazer, sabe? Porque eu não me deixava em paz. Não me deixava em paz, não me ajudava em nada, só me maltratava, só xingava. Então, foi aí que eu vim parar para Sorocaba, porque eu já não suportava mais. Sei que eu fiz assim, até algumas burradas, se envolvendo com pessoa, usando as pessoas, sabe, para me trazer para Sorocaba, porque eu já não suportava mais tanto sofrimento. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui superar tudo, graças a Deus, né? Esse assim, falando por cima, porque senão fica muito comprido o vídeo, né?
Então, eu quero dizer para vocês, agora eu pergunto para vocês, eu, dentro de mim, eu já perdoei, sabe? Eu perdoei. Só que eu não consigo mais ir ver ela. Não consigo mais ver, sabe? Não consigo. Porque se eu for, ela tá com 80 e poucos anos, mas mesmo assim continua ruim. Ruim. Se eu chego lá, ela chora, ela faz um drama, aí daqui a pouco começa a me xingar. Sabe? E a gente não tem sangue de barata. Pelo menos eu não. Sabe? Eu já suportei tanta coisa na vida, tanto sofrimento, que eu não aceito mais esse tipo de coisa. Então eu pergunto para vocês, meus seguidores, me respondam, por favor. Eu devo fazer o quê? Perdoar. Eu perdoei. Só que, sabe, eu não consigo ver. Eu não consigo, eu não tenho mais amor, sabe? Um amor assim, como fosse uma mãe, eu não tenho. Não consigo ter esse amor de mãe. Porque ela nunca teve um amor de mãe por mim. Eu sei que muitos podem me criticar, muitos podem, mas eu não sei o que fazer. Então eu peço ajuda a vocês. O que eu devo fazer? Ir lá conversar, mesmo arriscando de ouvir um monte, se sujeitando a um monte de conversa, de xingamento? Me respondam, por favor, meus seguidores queridos. Boa noite, bom dia. Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Sei que ficou um pouco grande, mas, por favor, escutem e me respondam.